Olá, trevosos, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Montrix e bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou trazer uma história bem estranha, bem esquisita mesmo, onde o diabo foi a júri. Você está curioso para saber essa história? Então, se inscreva no canal, deixa o like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Então eu vou te contar tudo, mas antes vou chamar a vinheta. Mavis, vinheta. No Tribunal Superior do Estado de Connecticut, em novembro de 1981, havia um acusado em comum, sentado no banco do réus, aguardando o veredito do júri, o próprio demônio. Embora a cena seja figurativa, ela retrata de forma vívida ao fascínio em torno do caso que inspira a trama da Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Este é o terceiro filme da principal franquia que revisita os arquivos do famoso casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga. O enredo é baseado no assassinato por esfaqueamento de Alan Bono, um tratador de cães ocorrido em fevereiro de 1981, na cidade americana de Brookfield. Este foi o primeiro homicídio na cidade em décadas. O responsável pelo crime foi Arne Cheyenne Johnson, interpretado por Huairi O'Connor. Gente, se eu não conseguir falar os nomes aqui, me desculpa, tá? Os nomes bem complicadinhos. Um jovem de 19 anos que se tornou o primeiro réu nos Estados Unidos a alegar estar possuído pelo demônio em sua defesa. A história das alegações as histórias das alegadas possessões por trás desse crime adquiriram grandes proporções nos Estados Unidos durante a década de 1980. Em meio ao período conhecido como Satanic Panic, quando o país estava imerso em um interesse e medo coletivo por fenômenos sobrenaturais. O caso ganhou destaque nos principais jornais norte-americanos e, em poucos anos, passou a ser explorado pela indústria do entretenimento. Após servir de inspiração para séries documentais e o livro The Devil in Connecticut, O Demônio da Cidade de Connecticut, em tradução livre, escrito por Gerald Brittle, com a colaboração de Lorraine Warren. O caso agora chega às telas o caso agora chega às telas do mundo inteiro. Eu, inclusive, não assisti o filme da Invocação do Mal 3, assisti só o 1 só. E já fiquei toda, assim, morrendo de medo, cagada de medo mesmo. Então não tive coragem de assistir o terceiro. Mas enfim, em 16 de fevereiro de 1981, ocorreu um incidente em Brooksfield, Connecticut, envolvendo Arne Cheyenne Johnson, sua namorada Debbie Glatzel e seu chefe Alan Bono. Os três estavam almoçando e bebendo em uma residência da franquia, da tranquila cidade. As crianças Wanda e Mary, irmã e prima de Johnson, também estavam presentes. Apesar de tudo parecer estar bem após a refeição, uma discussão entre Johnson e Bono mudou o rumo do encontro. Segundo relatos, ambos estavam alcoolizados e brigaram depois que Bono se recusou a atender a um pedido de Debbie para sair do cômodo em que estavam. Johnson acabou esfaqueando Bono várias vezes com uma faca de bolso de 5 polegadas. No filme, que não é totalmente fiel ao caso real, a discussão não é retratada. Horas mais tarde, a polícia encontrou Johnson
a cerca de 3 quilômetros do local do crime, coberto de sangue. Ele foi levado a uma delegacia pelas autoridades locais. O que inicialmente parecia ser apenas um caso de assassinato, algo incomum em Brooksfield, começou a assumir uma atmosfera macabra, quando Johnson alegou não se lembrar do que havia feito. Foi nesse momento que Ed e Lorraine Warren, já conhecidos como investigadores de atividades paranormais, contataram a polícia e afirmaram que o crime era resultado de uma possessão demoníaca. Todos os holofotes então se voltaram para a pacata cidade de Connecticut, onde o sobrenatural parecia estar prestes a enfrentar a justiça dos homens. Mas qual era a relação dos Warren com o caso? As possessões não foi por acaso que Ed e Lorraine Warren alegaram que Arne Johnson agiu sob o comando de um demônio ao esfaquear Alan Bono. Os Warren já eram bastante conhecidos por trabalhar em casas envolvendo atividades sobrenaturais, como o da boneca Annabelle, como vocês já conhecem, né, a história, e os eventos sinistros da Amityville. Eles já conheciam Johnson e sua namorada Debbie e tinham motivos, olha bem, gente, motivos suficientes para acreditar que se tratava de outro episódio de possessão que cercava a vida desse jovem casal. Um ano antes do crime, em 1980, Ed e Lorraine foram chamados para ajudar a família de Debbie na investigação dos comportamentos estranhos apresentados por seu irmão de 11 anos, o David Glatzel, segundo relatos da mãe de David, Jody Glatzel, publicados em um artigo do New York Times, em março de 1981. Seu filho começou a apresentar comportamentos violentos, como chutes, mordidas, cuspes e palavras terríveis, além de parecer estar sendo asfixiado por uma mão invisível. Esses comportamentos, de acordo com relatos da família e as autoridades e a imprensa na época, começaram quando o garoto acompanhou Debbie e sua mãe em uma visita à casa em que ela iria morar, com Johnson ainda vazia. Naquela ocasião, David teria caído subitamente no chão ao anoitecer. Desculpa, gente. Continuando aqui. Ao anoitecer, ele contou à mãe que tinha sido empurrado por um idoso que ameaçou perturbar a família, caso eles decidissem morar naquela residência. David foi o único a ver esse idoso. Após esse encontro, como relatado pela mãe, David começou a acordar gritando durante a noite, com hematomas e arranhões, descrevendo uma criatura com olhos negros, chifres e cascos. Judy afirmou que seu filho não tinha o costume de assistir a qualquer coisa que pudesse inspirar a descrição dessa figura. Pouco tempo depois, o menino afirmava ver a criatura também durante o dia, levando a família a procurar uma igreja católica no local. De acordo com Lorraine Warren, né, a igreja os contatou juntamente com seu marido, Ed, para auxiliar no exorcismo do garoto. No entanto, um porta-voz da diocese, na época, Nicolas Grieco, negou qualquer envolvimento no caso e realização de qualquer ritual formal de exorcismo. Mas, segundo os Warren, o exorcismo foi realizado e eles identificaram 43 demônios atuando em David Glatzel. Durante as sessões ocorreu um incidente considerado pelos Warrens crucial. Johnson desafiou os demônios que supostamente possuíam o corpo do seu jovem cunhado
propondo trocar de lugar com ele. Conforme relatado por Lorraine Warren ao The New York Times, ele dizia: "Entre em mim e deixe o garoto em paz." Pouco tempo depois, Johnson começou a ter alucinações e lapsos de memória durante transes, levando os investigadores paranormais a acreditarem que seu desafio tinha sido atendido, que ele estava de fato possuído pelo demônio. Os Warren chegaram a alertar a polícia de Brooksfield sobre o ocorrido, suspeitando que algum ato violento poderia ocorrer como resultado dessa suposta possessão de Johnson. Quando ele esfaqueou Alan Bono várias vezes e alegou não se lembrar de nada. O casal de demonologistas afirmou categoricamente que o crime tinha sido cometido pelo demônio que o possuía, que não foi ele. O julgamento do diabo. O julgamento do diabo. Os tribunais já lidaram com a existência de Deus. Agora eles terão que lidar com a existência do diabo, disse Martin Minelli, o advogado de defesa de Johnson, ao júri no Tribunal Superior de Connecticut. Conforme registro da imprensa da época, com a tese de possessão demoníaca divulgada pelos Warren e considerada aceitável por parte da população norte-americana, imersa no Satanic Panic. Minelli não hesitou em basear toda a defesa de seu cliente nesse argumento, alegando que um demônio havia, sim, obrigado Johnson a fazer o que fez. No entanto, a estratégia não deu muito certo. Além de a igreja negar qualquer envolvimento no caso, não colaborando com a tese da defesa, os Warren não eram considerados testemunhas confiáveis pelo júri da época. Então, gente, essa história, o que vocês acham? O que será que aconteceu com o Alex Bono, né? Será que ele foi sentenciado? Bom, Alex não é. Alan, o que será que aconteceu com... Então, assim, a estratégia do advogado foi a de reunir testemunhas que ultrapassassem os eventos que cercavam a família Gatzel. Quanto à suposta possessão de David e ao desafio lançado por Johnson aos demônios, incluindo os padres que teriam auxiliado nos exorcismos, e Ed e Lorraine Warren. O plano, porém, não deu certo. Além da igreja não colaborar com a tese da defesa, negando sua participação por completo, negando sua participação no caso. Os Warren não configuravam o que o júri da época considerava como testemunhas legíveis ou testemunhas confiáveis, né? O argumento acabou virando uma grande piada pelo assassinato de um homem chamado Alan Bono, o primeiro assassinato que esta pacata cidade conheceu em décadas. O tribunal e o público sendo solicitados a deixar o diabo assumir a culpa. O réu, conta a história, estava possuído por demônios. Ironizou uma reportagem do The New York Times. O juiz Robert Callahan, presidente do júri, não acreditou nas justificativas, alegando que jamais poderiam ser comprovadas. Decidido, e também não levou a sério quando Debbie Gatzel afirmou que David contou a ela ter tido uma visão, em que o diabo que lhe atormentava entrava no corpo de Johnson. Foi a besta que cometeu o crime, disse ele, sem sucesso. Após um julgamento de mais de 15 horas, dividido em 3 dias, o demônio saiu ileso. Johnson foi condenado e culpado e recebeu uma sentença de 10 a 20 anos de prisão. Após 5 anos recluso, ele foi liberado por bom comportamento. Ainda o cara foi liberado, gente, vocês viram, né? Essa história aqui é bem, assim, é um pouco... assim, é engraçado entre aspas, né? O cara matou, né, e acabou colocando a culpa no diabo. E vocês, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Vocês já assistiram o filme A Invocação do Mal 3? Na verdade, eu nunca vi. Eu só assisti, acho que o primeiro só. Então,
talvez eu vá assistir a terceira, a segunda, né? E a terceira pra mim, né? Ver assim o caso, né? E eu acho muito interessante a história, né? Do casal Warren, né? Que são bem assim, eles eram, né? Porque já faleceram, né, Montrix? Mas eles eram bem assim chamados, né? Para poder resolver esses casos assim assombrados, né? Que eu acho bem interessante. Mas é uma história bem assim peculiar, né, gente? O diabo, onde o diabo foi acusado, né? Mas tá bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história de hoje, né? Então eu peço, me siga nas redes sociais aí, a Paola Montrix, Paola underline Montrix, tá? E me segue também no Twitter, Paola Montrix também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, tá? Muito obrigada por você ter assistido até aqui. E não se esqueça aí de deixar muitos comentários, deixar muitos likes aí. E vamos chegar com a meta aí de chegar em 100 inscritos, tá bom? Então, abração e muito obrigada por você ter assistido até aqui. Tchau, tchau.